Olá, meu nome é Rafael Lazzarini, sou arquiteto e urbanista de formação, com especialização em conforto ambiental e eficiência energética pela FUPAM USP e venho atuando no CTE desde 2007 e hoje sou responsável pela área comercial e de novos negócios da unidade, de sustentabilidade. Bom, nesses últimos 10 anos de mercado, aí que a gente está trabalhando com a questão da sustentabilidade, a gente viu muita mudança acontecer. Então, assim, a primeira demanda que o CTE teve para trabalhar a sustentabilidade dentro das edificações foi a demanda de uma incorporadora americana que resolveu fazer o mesmo padrão de qualidade dos projetos que existiam lá fora, aqui no Brasil. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Hoje a gente está no mercado maduro, em termos de certificação LEED, e o LEED começou avançando muito em projetos comerciais, né? Edifícios de escritório, de lajes corporativas. Então, basicamente, essa era a demanda que existia há 10 anos atrás e virou um padrão de mercado. De lá para cá, o LEED ampliou muito o campo de atuação. Então, existem hoje hospitais certificados, centros de logística, indústrias, edifícios de varejo, edifícios residenciais, edifícios comerciais, shopping centers. Então, a gente viu um grande crescimento da certificação em todos os nichos de tipologias de mercado. Tá? Hoje, o LEED, o Brasil é o quarto país com mais certificações no mundo, mais de 1.000 projetos registrados e mais de 400 projetos já certificados. É um número bastante significativo para um país que começou há 10 anos só a trabalhar com a certificação LEED, com construção sustentável. De lá para cá, o CTE trabalhou para mais de 300 empreendimentos e certificou 194. Estamos chegando a uma marca de quase 200 prédios certificados. Então, a gente acompanhou todo esse processo desde o começo da certificação. O que mudou muito foi assim, o LEED há 10 anos atrás era uma novidade, ninguém sabia o que era o LEED. Então, surgiram as empresas dando consultoria de sustentabilidade, mas não era abordado ainda as questões de eficiência energética, eficiência no consumo de água, qualidade ambiental, era tudo muito novo, né? Então, o primeiro foco das empresas era atender a certificação LEED. Então, eu tenho um referencial, como que eu faço para atender esses créditos e os pré-requisitos do LEED? De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, as empresas estão muito mais preocupadas com o desempenho real dos prédios do que a certificação em si. Então, lógico que elas querem ter uma certificação, quanto maior nível de certificação, melhor, mas elas querem que os edifícios desempenhem bem. Então, o consumo de água, o consumo de energia, já dá para a gente comparar em termos de consumo de um edifício para um outro edifício. Lá fora já existem formas de se mensurar isso, existem benchmarkings energéticos, por exemplo. Então, a cidade de Nova York foi precursora nesse assunto, trazendo questões de benchmarking energético para todas as tipologias. Então, existe lá uma forma de comparação de um edifício para outro edifício, seja numa tipologia residencial, comercial, hospitalar. Tem como se comparar com a idade do edifício, com outras características do edifício, se esse edifício está performando bem ou mal. Aqui no Brasil existem iniciativas que estão começando a compilar esses dados de energia e o CTE também está trabalhando na compilação desses dados para garantir uma real performance. A gente precisa estabelecer qual que é um critério de corte de um edifício sustentável em termos de consumo de energia, de consumo de água e de qualidade ambiental. Era bastante comum no início da certificação LEED no Brasil a preocupação com o custo adicional da certificação, né? O quanto eu vou gastar a mais com o meu edifício. É 3%, é 5%? Era uma preocupação recorrente dos nossos clientes. E agora a gente está trazendo questões que mudam um pouco essa ordem. Então a gente não está preocupando só com o custo inicial, e sim com o custo de operação. Então assim, não só quanto que eu vou gastar para construir um edifício, para instalar um sistema de ar-condicionado eficiente ou um sistema de energia alternativo eficiente, e sim quanto que esse sistema vai me render ao longo da vida útil do edifício. Essa preocupação é muito importante, porque um edifício que eu construo hoje ele vai operar pelo menos 50, 60 anos. Então, qual que é o custo operacional desse edifício em termos de consumo de água, de consumo de energia e de satisfação dos usuários? É muito maior do que o custo adicional que eu tenho para certificar um edifício. E as empresas cada vez mais estão percebendo esse valor agregado das certificações. Isso é muito importante. Em relação ao desenvolvimento da cadeia de fornecedores de materiais, sistemas e até projetistas, a gente percebeu um avanço significativo. Então,
há 10 anos atrás era um mistério, né? Como atender os requisitos do LEED, como atender a eficiência energética do LEED. Hoje isso deixa de ser um mistério. Assim, as empresas estão mais preparadas, os escritórios de arquitetura, os projetistas de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado já estão preparados, já sabem o que são os requisitos da certificação. Então, a cadeia de fornecedores já se preparou. A cadeia de suprimentos também teve uma grande evolução. Então, não se sabiam quais materiais atendiam a certificação e, na verdade, hoje o mercado está muito mais maduro. Então, nas diferentes normas, desde a versão 1 até a versão 4 do LEED, a gente sentiu um grande avanço da cadeia de fornecedores, principalmente na questão de sistemas, então sistemas de ar-condicionado, sistemas de fachada, que não eram presentes aqui no Brasil há 10 anos atrás. Hoje você encontra um vidro de alto desempenho, você encontra um sistema de ar-condicionado de alto desempenho e já encontra materiais mais sustentáveis. Agora, com a versão 4 do LEED, a régua subiu de novo e os projetistas e também os fornecedores de materiais e equipamentos precisam dar um próximo passo. Então, o LEED na versão 4 está muito mais focado na transparência dos fornecedores, o quanto que eles são transparentes em relação às informações dos materiais e dos ingredientes que compõem os materiais deles, do que em requisitos mais simplificados, como conteúdo reciclado, regionalidade, dentre outros. O CTE começou a sua atuação em 1990, portanto 27 anos atrás, com foco de trazer qualidade para o ambiente da construção civil no Brasil. Então a gente tinha um desperdício gigantesco há 27 anos atrás e o CTE trouxe a questão da qualidade dentro da construção civil. Então, a certificação ISO 9001, o CTE preparou mais de 1.600 empresas do setor da construção para fazer a certificação ISO 9001, 14001, OSAS. Então, o DNA, a origem do CTE mesmo é a questão da qualidade na construção. Trabalhando com a certificação da ISO 14001, abriu um leque aí para a gente trabalhar com a questão da sustentabilidade, né? Com a questão ambiental, que culminou na certificação LEED do primeiro contrato que a gente teve há 10 anos atrás, que era para a certificação de um edifício de escritórios no Rio de Janeiro. Então, o CTE trouxe as questões de qualidade para dentro do processo de consultoria de sustentabilidade. Então, a gente é uma empresa que foca a sustentabilidade, mas sempre com qualidade, com desempenho. Não adianta, a gente não acredita que um empreendimento ou que o material é sustentável se ele não tiver desempenho. Então, o que aconteceu foi que o CTE já vinha atuando desde 90 com as questões de qualidade e até ISO 14001, 9001 e tinha uma carteira de clientes bastante conhecidos dentro da construção civil. Então, quando a gente começou a trabalhar com a certificação LEED em 2006, muitos dos nossos clientes, que já eram clientes de outros serviços, gerou uma curiosidade deles saberem o que essa certificação cabe para o meu empreendimento, eu consigo fazer. Então a gente juntou a demanda do mercado por certificação LEED com a credibilidade que o CTE já tinha no mercado com todos esses anos de atuação. Desde 90, atuando com as questões de qualidade na construção civil. Isso culminou hoje com o CTE como uma empresa líder de consultoria de sustentabilidade, com esses 194 empreendimentos já certificados e mais cerca de 50 empreendimentos em processo de certificação. Apesar de tudo que já foi feito em termos de construção sustentável no Brasil, com esses números bastante expressivos nos últimos 10 anos, com mais de 400 empreendimentos certificados, mais de 1.200 empreendimentos registrados e todo esse movimento de mercado que a gente presenciou e vivenciou nesses últimos 10 anos, é fato que ainda a gente está começando a falar de sustentabilidade nas edificações. A gente não pode achar que a gente já chegou no modelo sustentável e isso está ok para a gente. Na verdade, não. A gente está começando a falar de sustentabilidade. Então, tudo que a gente fez até agora foi um grande começo, né? Temos que ter humildade para reconhecer isso. A gente está falando de certificação de sustentabilidade e de eficiência energética. Então, para trazer um exemplo do que a gente pode trazer de inovações e de olhar do futuro em termos de eficiência energética, uma mudança importante que a gente vê é a viabilidade de energia alternativa. Então, cada vez mais, quando a gente pesa 10 anos atrás,
energia alternativa, ninguém colocava nos projetos. Era um ou outro projeto que colocava, mas quase um capricho, porque não tinha payback. Então, você falava no sistema fotovoltaico, 25 anos de payback ou não tem payback. Então, não fazia sentido financeiramente, né? A sustentabilidade econômica estava quebrada nesse modelo. E de lá para cá, a gente vivenciou uma redução significativa dos custos de energia alternativa, dos custos de implantação e, ao mesmo tempo, um aumento do custo de energia. Então, hoje, para muitas tipologias que têm um custo de energia super alto, a gente consegue ter um payback muito curto em termos de energia alternativa, de implantação de energia alternativa. Então, os estudos que o CTE fez aí, a gente já chegou em payback de 6 anos, 8 anos, então que é uma coisa muito atrativa para um sistema que vai durar pelo menos 25 anos. Então, energia alternativa mais barata, energia limpa mais barata é um dos drivers que a gente está vivenciando já nesses últimos anos. Outro driver importante é o foco no usuário. Então, muito se falava na certificação LEED, nas questões de eficiência energética, nas questões de eficiência no uso da água e nas reduções dos custos operacionais. Ainda pouco se fala em saúde e produtividade. Qual que é o impacto que o ambiente de trabalho tem nas questões relacionadas à saúde, produtividade e absenteísmo. Então, cada vez mais a gente traz pesquisas de fora que mostram a preocupação de grandes empresas com a qualidade ambiental. Então, quando a gente analisa o custo operacional de uma empresa, pelo menos 80% desse custo são salários. Depois vem aluguel, energia, limpeza, água, dentre os outros insumos. E a eficiência e a produtividade desse colaborador é muito significativa. 80% do custo de uma empresa é pago para salários, para uma empresa de serviço. Então, se eu melhorar 10% da produtividade ou 5% da produtividade de uma equipe, isso daí tem um potencial gigantesco em termos de retorno para a empresa. Então, cada vez mais as empresas de ponta estão trabalhando a questão de retenção de talentos, melhoria de produtividade, redução de absenteísmo da equipe. Então, a gente tem trabalhado com algumas multinacionais, grandes empresas, que focam muito no usuário deles. Então, eles usam o ambiente corporativo, a inovação, a sustentabilidade, como mais um dos fatores de atratividade. Então, não é só salário hoje que as pessoas estão preocupadas em ter numa empresa, e sim um ambiente de trabalho produtivo, um ambiente de trabalho saudável e um ambiente de trabalho inovador. E é isso que as novas certificações estão focando. Então, a certificação WELL, por exemplo, é uma certificação que traz muito foco no usuário. Não estão trabalhando a questão de performance, de água, de energia, e sim o foco no usuário. Então, cada vez mais, os edifícios saudáveis, que trazem produtividade e bem-estar para os colaboradores, vão ser foco dessas empresas. Então, para mim, essa é a próxima barreira a ser transposta, né? Quando os usuários finais, as empresas perceberem o potencial que eles têm de ganho investindo em qualidade ambiental, eles vão se preocupar muito mais com isso do que com a questão operacional de redução de custo de energia, redução do custo de água. Outra tendência que eu acho importante a gente trazer é a questão da internet das coisas, IoT, Big Data e o link dos edifícios com os usuários e o link dos edifícios com a cidade. Então, já é notório lá fora a questão de controle de demanda, por exemplo, de energia, onde as próprias operadoras de energia conseguem operar dentro do edifício, reduzindo cargas não essenciais para alguns momentos. A questão de Smart Cities, toda a tecnologia que está sendo embarcada em termos de qualidade, em termos de eficiência energética para a iluminação pública e dentre outros sistemas, é uma questão que cada vez mais vai estar em voga. E a questão do link do edifício com o usuário. O quanto que o usuário está satisfeito com o seu edifício, seja a sua moradia ou o seu edifício de trabalho. Hoje já existem ferramentas que fazem essa interface. Então, o CTE está trabalhando com uma certificação e com uma plataforma que é a plataforma ARC, que a gente traz essas questões de desempenho, mas também de
qualidade ambiental, de como que o usuário está satisfeito. Então a gente tem uma pesquisa, o usuário consegue imputar esses dados numa plataforma, dando uma resposta para o edifício. Quanto que eu estou satisfeito com esse edifício que eu trabalho? E o edifício consegue trabalhar nessas causas. Se o ar-condicionado não está dando desempenho correto em termos de conforto térmico, o usuário consegue reclamar, consegue fazer os apontamentos e mostrar o nível de satisfação dele em relação ao edifício. Então, as coisas estão ficando muito mais dinâmicas. O edifício não é um edifício parado que as pessoas são obrigadas a trabalhar lá dentro, e sim ele recebe informações do usuário e também pode fornecer informações para o usuário. Então toda essa questão de Big Data, de transferência de informação do edifício para o usuário, de internet das coisas e Smart Cities vão mudar muito nos próximos anos. O momento atual da crise econômica e financeira do país é bastante preocupante. E o setor da construção civil foi um dos mais afetados, é notório isso, né? Em termos de diminuição de lançamentos e aumento de ofertas de imóveis. Então, todo o setor imobiliário se preparou para um crescimento do país que estagnou. Então, o que aconteceu com esses ativos? Sobraram muitos ativos, principalmente edifícios de escritório, de logística, sem ocupação esperada por conta da crise. Mas o que é impressionante, o que impressiona a gente cada vez mais é que o movimento da sustentabilidade é um movimento que veio para ficar. Então, a primeira dúvida que tinha será que a certificação LEED é uma moda passageira, é uma questão que vai passar e vai diminuir, ninguém vai fazer mais no futuro? A gente viu que não. Então, a certificação LEED se manteve, as questões de sustentabilidade se mantiveram durante esses últimos 10 anos, forte, e a gente vê um aumento de registros mesmo num cenário de crise. Isso é um fato bastante relevante. E o que aconteceu dentro do CTE é que a gente mudou um pouco a atuação. Então, é lógico que no momento de vacância grande de edifícios comerciais, os lançamentos vão ser muito menores. Então, a gente teve uma diminuição de trabalhos para edifícios novos, de certificação Core and Shell, mas se abriram outras oportunidades. Então, a gente tem um estoque gigantesco de edifícios comerciais, de edifícios residenciais, de logística, que a gente pode atuar de outra forma. Então, a primeira questão que a gente viu muito importante foi a questão do Flight to Quality. O que é isso? É a mudança de prédios com baixo desempenho, de prédios mais antigos, de desempenho fraco, para prédios certificados com desempenho maior. Então a gente viu muitos prédios mais antigos serem tomados por prédios novos em termos de mudança, né? Então, uma mudança grande foi desses locatários que foram desses prédios antigos para prédios novos, porque eles encontravam um prédio com custo operacional mais baixo, um custo condominial mais baixo, por um aluguel compatível e um prédio muito mais novo. Então, muitas empresas fizeram essa mudança. A gente acompanhou essa mudança e fizemos algumas certificações de interiores para essas empresas que mudaram para esses prédios com maior desempenho. Já existem pesquisas no mercado que mostram os benefícios dos Green Buildings. Então, tem uma pesquisa da GeoImóveis que está disponível para consulta na revista do GBC, e tem uma recente pesquisa da FGV que também mostra os custos condominiais, os custos de locação e a taxa de vacância nos edifícios certificados e não certificados. E aí a gente vê como que os edifícios certificados estão tomando o público de edifícios não certificados. Isso é muito importante. Mas a gente percebeu também que muitos edifícios com certificação LEED não estão desempenhando ou não estavam desempenhando da forma como foram previstas no projeto. Então o CTE mudou um pouco a forma de atuação e a gente está voltando para atuar nos edifícios já não certificados ou os edifícios certificados que não estão desempenhando como deveriam estar desempenhando. O que acontece? A gente percebeu um desperdício tecnológico, então a gente embarca tecnologia de automação, de sistemas de ar-condicionado, de iluminação nesses edifícios e muitas vezes elas não são operadas da melhor forma. Então, o CTE está voltando nesses edifícios para fazer auditorias de energia, para melhoria de performance e uma possível certificação de prédios existentes, o LEED EB OIM, para trazer o desempenho para esse edifício, para ele voltar a ter atratividade para os locatários. Então é esse grande movimento de mercado que a gente está vendo no momento. Para atender essa demanda de mercado, hoje o CTE conta com uma equipe de 50 profissionais só na área de sustentabilidade, com uma equipe totalmente multidisciplinar. Então, o CTE foi buscar profissionais de fora
do mercado aqui, do nosso mercado, da sustentabilidade em si, para trazer profissionais que atuem na área de automação, que atuem na área de ar-condicionado, na área de conforto ambiental, por exemplo, para trazer todas as expertises que são necessárias para o desenvolvimento de um projeto sustentável. Então a gente entende que o projeto sustentável é um projeto multidisciplinar e integrativo. Não adianta, mudou o paradigma de o arquiteto fazer o projeto, os complementares encaixarem o projeto dele dentro do projeto de arquitetura. Então isso mudou. O CTE está trabalhando desde o começo da concepção dos empreendimentos e trazendo todos os projetistas e os especialistas para debater e discutir o desenvolvimento do projeto desde o começo do desenvolvimento de um projeto de arquitetura, por exemplo. Hoje o CTE, com essa equipe de 50 profissionais, como que a gente se divide? A gente criou núcleos de competências para cada especialidade do CTE, porque numa empresa grande você precisa endereçar qual que é o líder daquele assunto, né? Então a gente criou núcleos de competência, então núcleo de competência de novas construções, núcleo de competência de operação e manutenção, de eficiência energética e conforto ambiental, de obras, dentre outros. Por quê? Cada líder de núcleo é a pessoa que vai trazer as questões de aprofundamento técnico para o CTE, é a pessoa que vai conversar com o mercado, vai ver o que está acontecendo lá fora, vai pesquisar e vai trazer essas inovações para dentro dos projetos. Então foi uma forma de trazer a inovação dentro do projeto e não endereçar a inovação para um profissional ou criar um departamento de inovação. Não, a gente quis trazer inovação para todas as áreas do CTE, atribuindo ao líder de núcleo esse papel de inovar, de trazer aprofundamento técnico e disseminar isso dentro da equipe e dos projetos que a gente dá consultoria. Com todos esses anos de trabalho junto ao USGBC e com esse reconhecimento de mercado, com esses 195 projetos certificados, o CTE foi convidado a participar de um programa junto ao USGBC que chama Proven Provider. O que é isso? É um programa que simplifica o modelo de análise dos projetos por parte do GBCI, que é quem é responsável pela avaliação das certificações, por conta da qualidade da certificação que o CTE vem apresentando nesses últimos anos. Então eles auditam alguns créditos dentro da certificação toda, entendendo que a certificação, que a documentação do CTE é uma documentação de qualidade. Então o CTE vem trabalhando junto ao USGBC e ao GBC Brasil em vários desenvolvimentos técnicos de grupos temáticos ou de implementação da certificação. Do LEED V4, por exemplo, a gente foi convidado a fazer um piloto para avaliar qual que seria o impacto da certificação do LEED V4 no Brasil. Estamos trabalhando também junto ao GBC Brasil, no comitê do WELL, para implantar a certificação WELL, ver quais são as barreiras de implantação dessa certificação dentro do mercado nacional, dentre outras questões que a gente trabalha diretamente ligado a essas duas organizações. Com esses 27 anos de atuação no mercado, o CTE teve a oportunidade de certificar 194 empreendimentos até agora, mas a gente entende que não pode parar por aqui. Nosso entendimento é que a sustentabilidade não deve ser encarada como um luxo para poucos, né, só para edifícios comerciais, de AAA, de alto padrão, e sim deve permear todas as edificações, todas as tipologias de edificações e todas as classes sociais de edificações. Então, a gente entende que sustentabilidade não é para o rico, e sim é para todos. Então, das nossas missões e o legado que a gente quer deixar para o futuro é essa universalização da sustentabilidade. Trabalhar com todas as tipologias, com tipologias habitacionais hoje que são pouco exploradas, bairros sustentáveis, cidades sustentáveis e inteligentes, e entender que o foco final de todo o nosso trabalho é o usuário. Então não adianta fazer um prédio que desempenhe bem se o usuário não estiver contente, não estiver satisfeito com o espaço que eles estejam trabalhando, estejam vivendo. Então, nossa grande missão é trazer a construção sustentável em prol do usuário e para benefício da sociedade.